Lúpus e fibromialgia. Duas doenças que juntas afetam cerca de 400 a 460 milhões, vamos botar um pouquinho menos aí se for o caso, de pessoas no mundo todo. Em comum, o fato de não terem cura, mas tem tratamento. Fevereiro Roxo é o mês de conscientização sobre elas. Lúpus e fibromialgia são o assunto do nosso quadro de saúde de hoje. Com a gente o médico reumatologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Dr. Odilei André Monticello. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui atendendo a tua solicitação para a gente falar primeiro, de duas doenças que são a fibromialgia muito prevalente. Sim. E lúpus, uma doença com um impacto muito grande na vida das pessoas que são acometidas. A gente conversava fora do ar, doutor, de que o Fevereiro Roxo já existia anteriormente e era dedicado a uma delas, é isso? Antes a gente tinha o mês de maio, Maio Roxo. Maio Roxo. Que era um mês de conscientização, né, para se discutir aspectos relacionados ao lúpus. Perfeito. Como diagnosticar, como tratar, como essas pacientes devem ser encaminhadas, qual médico elas devem procurar, se o sistema de saúde comporta tratamento dessas pacientes. Era um mês assim que a gente gastava, né, para conscientização das pessoas. Bom, vamos começar então pela fibromialgia. Isso. A gente começa falando sobre a fibromialgia, que atinge 5% da população mundial. A doença ganhou muita visibilidade em 2017, após o anúncio, você lembra, da cantora Lady Gaga. Na época, ela chegou a cancelar a vinda da apresentação dela, a vinda dela para o Rock in Rio em 2017, por causa da fibromialgia. Quais os principais sintomas da fibromialgia, até para a gente entender o que impediu a Lady Gaga, por exemplo, de executar o seu trabalho? Sim. Apesar das duas doenças estarem juntas, né, nesse mês de conscientização, elas não têm assim muito em comum do ponto de vista fisiopatogênico. Assim. A fibromialgia é uma condição clínica onde a pessoa desenvolve uma sensopercepção maior. Ela sente mais dor, uma alteração de sensibilidade, onde muitas vezes o tato se transforma em dor, né? Essa dor, que é uma dor generalizada, ela se acompanha muitas vezes de sintomas psiquiátricos, como depressão, ansiedade, transtornos de memória. Se diz que pelo cérebro ser invadido por sinais de dor, ele acaba perdendo um pouco o foco em outras funções e isso acaba tirando muita qualidade de vida da pessoa, né? E a fibromialgia é uma doença que, apesar de muito prevalente, ela tem o seu diagnóstico clínico muitas vezes difícil de ser estabelecido. Por quê? Porque não existe um exame laboratorial, não existe um exame de imagem, não existe um marcador que define você tem ou você não tem fibromialgia. Só para entender, por exemplo, a definição de hipertensão, a gente vai lá, mede a pressão, tensão arterial e define se a pessoa é hipertensa ou não é hipertensa, intervalo de tempo. A fibromialgia não é assim. Então, a pessoa tem todos esses sintomas, dor, né? A gente vai somando esses sintomas, né, dentro de um contexto clínico que seja favorável. Então, mulheres jovens, entre 30 e 60 anos, é o público mais acometido, né? A cronicidade dos sintomas, então, pelo menos mais de 3 meses de queixa, né, de dor generalizada. E muitas vezes a gente consegue identificar fatores desencadeantes, né? O que pode desencadear? Como, por exemplo, assim, traumas, eu digo não só físicos, mas também psíquicos. Então, um trauma, uma perda, né? um impacto psicológico muito grande pode ser o gatilho para o desenvolvimento da fibromialgia. Sim. Algumas infecções, já se descreveu a associação, né? Não que a infecção desenvolva fibromialgia, mas ela é o gatilho. Sim. Né? Algumas doenças crônicas, as próprias doenças reumáticas com dor crônica são também um fator de risco para o desenvolvimento de fibromialgia. Né? Pessoas com transtornos psiquiátricos de base também parecem ter um risco um pouquinho maior de fibromialgia. Existe uma tendência genética
haja visto que muitas vezes a gente encontra na história familiar casos também de pessoas com fibromialgia, daquelas pacientes que nos procuram, né, por esses sintomas. Então, existe uma gama aí, uma quantidade de fatores de risco que podem ser identificadas. Bom, uma vez feito o diagnóstico, como é o tratamento, né, e quais as orientações para quem tem a doença, seja com ou sem a manifestação desses sintomas? O tratamento ele se embasa no tripé, né? Primeiro, a gente tem medicamentos que são específicos para o tratamento da dor e alívio dos sintomas. Segundo, o exercício físico, predominantemente aeróbico, então caminhada, andar de bicicleta, né? Não tanto o exercício físico para massa muscular como musculação e outros com carga, eles são recomendados e eles ajudam muito. Então, medicamentos para controle de dor, exercício físico e, de alguma forma, contornar aquele transtorno psiquiátrico, muitas vezes, ou dificuldades que o paciente está passando na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, né? E isso também ajuda. Então, se a gente não equilibrar o tratamento baseado nesse tripé, né? Então, medicamentos, exercícios físicos e melhorar as condições psíquicas desse paciente, a gente não vai ter sucesso no tratamento. E mesmo muitas vezes tendo todas esses pontos do tripé bem otimizados, mesmo assim os pacientes ainda não melhoram ou continuam com sintomas. Então é uma doença que o tratamento muitas vezes ele não é tão simples assim. Sim. Né? Agora a gente vai falar sobre lúpus. Outra cantora, estamos pegando dois exemplos de duas cantoras muito famosas. A outra cantora famosa também chegou a dar uma pausa na carreira, é a Selena Gomez. Enfim, e ela foi acometida por lúpus. Tá? O que é o lúpus e quais os sintomas do lúpus? Bem, o lúpus, ao contrário da fibromialgia, é uma doença rara. Né? É uma doença que tem um fundamento autoimune, então a pessoa tem um histórico genético que a predispõe a desenvolver a doença. E não é um único gene, é um conjunto de genes. Esse conjunto genético num determinado indivíduo, no caso mulheres jovens, que é o público mais acometido por lúpus, diante de determinadas situações, infecções, exposição a determinados medicamentos, às vezes exposição solar, né? Estilo de vida, não se sabe muito bem todos os fatores envolvidos, ela começa a desenvolver a doença, que se caracteriza também inicialmente por cansaço, fadiga, né? Sintomas musculoesqueléticos como dor, inchaço das juntas. A doença tem muito envolvimento cutâneo, então... A gente está vendo, doutor, desculpa ele interromper, o pessoal colocou algumas imagens de uma outra oportunidade, né, inclusive com o senhor presente, falando sobre a doença, e vocês puderam perceber ali, né, o telespectador pôde perceber algumas feridas, manchas na pele, enfim, que caracterizam isso. Isso é bem comum da doença, essas lesões de pele, então, que são desencadeadas pela exposição solar, né? Então, são lesões em áreas fotoexpostas. Então, manchas, lesões, feridas, né? O indivíduo a mulher, no caso, pode ter lesões na cavidade oral, então, úlceras orais. Sim. Né? E, além desses sintomas, tanto na pele quanto nas articulações, no sistema musculoesquelético, também outros órgãos podem ser envolvidos. Então, o lúpus pode ter envolvimento do rim. Então, o rim inflama, pode perder função. A gente pode ter inflamação do pulmão, inflamação do coração, né? E que muitas vezes podem determinar situações bastante graves para os pacientes. Pode levar ao óbito? Pode levar ao óbito. O lúpus é uma doença que ainda reduz a sobrevida dos pacientes. Para te ter uma ideia, né? Sim. Então, a sobrevida de um paciente lúpico em 10 anos, ele é em torno de 90%. Então, se eu tiver 100 pacientes com lúpus hoje e acompanhá-las ao longo do tempo, ao final de 10 anos, 10% dessas pacientes vão estar mortas. Então, quer dizer, é uma doença que impacta muito. Existe um tipo de lúpus? Existem vários tipos de lúpus? Existe uma diferença e sintomas que diferem também? Na verdade, o lúpus que a gente fala é o lúpus eritematoso sistêmico, né? Existem manifestações cutâneas isoladas, como o lúpus discoide, que é a lesão de pele com características de cronicidade, com atrofia, né? Com aquela característica atrofiada, assim, com um eritema na base, e que muitas vezes é isolado, e é uma doença dermatológica.
né? Existe uma forma de lúpus que é desencadeada por droga, por medicamento, no caso, não droga, porque às vezes se confunde droga com... Né? Mas é medicamento. Existem alguns medicamentos que podem induzir o indivíduo a desenvolver sintomas. Que são sintomas leves, mas que na medida que a gente tira a medicação, os sintomas desaparecem. Bom, o senhor mesmo disse que costuma ser mais prevalente em mulheres. Existe uma explicação para isso? E fico imaginando, por exemplo, as mulheres que desejam engravidar precisam ter algum tipo de cuidado? Hoje de manhã eu estava conversando com os alunos ainda a respeito disso. Existem basicamente 2 fatores que explicam razoavelmente a maior incidência da doença nas mulheres. Um deles é a questão do hormônio. O estrogênio é um hormônio feminino, né, que ele regula para cima o sistema imunológico. Que, de certa forma, é bom, porque protege de infecções, enfim, mas que no contexto de uma doença autoimune acaba não sendo bom, porque hiperestimulando o sistema imunológico acaba, né, sendo um fator de risco. E também existem trabalhos que mostram que no cromossoma X, que é da mulher, a mulher carrega 2 cromossomas X, o homem carrega 1, o outro é o Y, existem, então, genes ali isolados que estão associados com o desenvolvimento da doença. Então, existem fatores tanto genéticos quanto hormonais que explicam a maior prevalência em mulheres. Bom, diagnóstico e tratamento, o que a gente precisa entender para diagnosticar o quanto antes isso é importante e no desenvolvimento do tratamento? E o tratamento hoje, por exemplo, a rede pública, de uma maneira geral, oferece esse tratamento? O diagnóstico, ele vai ser pelo conjunto de sintomas. Então, assim, o prototipo, o exemplo típico, assim, é a mulher jovem que começa a ter lesões de pele inexplicadas, que pioram com o sol, começa a ter dor articular, fadiga, cansaço, parece que lhe tiraram a força, tiraram o poder, não tem potência para fazer as coisas. Pode também estar associado à anemia, né? E aí outros sintomas que vão direcionar a doença para diversos cenários. Associado a isso tem alterações laboratoriais que a gente pode solicitar para detectar a presença desses anticorpos que estão envolvidos na doença. Um dos exames é o fator antinuclear. Ele ajuda, mas ele não define diagnóstico. Sim. O diagnóstico ainda é definido por critérios, né? É uma constelação de achados clínicos laboratoriais que permitem um diagnóstico. Então, o médico é muito importante para a definição do diagnóstico. Não basta apenas fazer o exame laboratorial e, na presença do exame laboratorial, achar que tem lúpus. Por quê? Esse marcador que identifica autoanticorpos, ele pode ser encontrado em indivíduos normais. Então, você precisa ter o quadro clínico, precisa ter os sintomas para, a partir daí, com os exames laboratoriais, poder definir o diagnóstico. Quanto ao tratamento, a gente evoluiu muito. Aprendeu a usar drogas antigas, existem drogas novas que estão chegando. Felizmente, a gente tem no Sistema Único de Saúde grande parte dessas medicações. Ainda a gente luta bastante para a inclusão de algumas, né, que são importantes para o tratamento, principalmente das formas mais graves de doença. Mas eu acredito que a gente consegue fazer um tratamento muito bom pelo Sistema Único de Saúde. Bom, isso é uma boa notícia e a gente agradece as informações e essa última boa notícia pela presença do Dr. Odirley André Monticello, médico reumatologista do Hospital de Clínicas, que já esteve aqui em uma outra oportunidade e voltou para nos trazer as informações agora, em um novo período, o Fevereiro Roxo, tratando do lúpus e da fibromialgia. Seja sempre bem-vindo, doutor. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição, caso seja necessário. Até um próximo encontro. Muito obrigado.